Ontem nós tivemos aqui uma entrevista sem filtro, como o próprio entrevistado falou. O ex-deputado federal Marcelo Ramos trouxe aqui vários assuntos, né, várias falas em determinados assuntos, desde a relação com o governo federal, do Congresso Nacional, a relação de Arthur Lira com o governo federal, fez uma avaliação aqui dos parlamentares, né, do Amazonas, a bancada federal do Amazonas, desde os deputados, os novatos, os mais experientes, os senadores também. Uma entrevista que rendeu bastante, que muita gente comentou e acompanhou e que está disponível lá nas nossas plataformas digitais. Isso, olha, antes de qualquer coisa eu quero agradecer a parceria sua e da Diene, que possibilitaram um formato que deixa o entrevistado à vontade para falar o que ele está sentindo, o que ele está pensando na condição atual do Marcelo Ramos, como ele próprio disse, sem filtro, porque está sem mandato. Então, diminui a pressão sobre a busca dessas relações que é necessária na atuação de um mandato legislativo, mais uma vez, para quem não quer lacrar, para quem busca construir aliados para que suas propostas, projetos, enfim, emendas possam chegar a ter um resultado, né? Então, ontem o Marcelo Ramos mostrou um perfil que a gente já conhece de muito tempo. Ele é alguém que fala de uma forma contundente, algumas vezes já se feriu em função dessa franqueza dele. Quando ele assumiu a função de vice-presidente da Câmara, algumas vezes a gente até comentou aqui como as pessoas interpretavam o Marcelo Ramos como alguém de perfil moderado. E aqui a gente sabia que o Marcelo Ramos muitas vezes era alguém que ia para cima, né, que acabava realmente até esticando muito a corda. A função de vice-presidente, aquelas articulações todas que colocaram ele em grande projeção nacional, isso é uma verdade, ele se colocou num espaço que nenhum outro parlamentar nesse âmbito da Câmara dos Deputados alcançou, galgou, inclusive em tão pouco tempo, né, aqui pelo estado do Amazonas. Moderaram um pouco mais a fala do Marcelo Ramos, inclusive no contexto do bolsonarismo, né, dos extremos que estavam ali marcados naquela ocasião. O Marcelo Ramos não veio a se reeleger, inclusive ele e o Zé Ricardo, né, são dois parlamentares que estavam ali mais no campo de atuação da esquerda. O Zé Ricardo também tem uma série de questões aí, de falas, de omissões, de atuações, de volta atrás, a gente tratou aqui várias vezes, e o resultado disso veio nas urnas, com esse contexto de 62% de votos em Manaus para a extrema-direita, que o Marcelo coloca assim, olha, na entrevista, Manaus está em transe, eu não sei quando isso vai passar. Quando passar, talvez eu volte a ter um diálogo com essa cidade. Então, eu acho que em várias falas o Marcelo Ramos mostrou esse peso desse resultado da eleição que o feriu, de certa maneira, dessa relação com a parte mais complicada, eu não sei nem que palavra utilizar, mas que eu não aprecio, que eu condeno, de uma mídia que realmente suga o recurso público e age de uma forma completamente irresponsável em relação à sua cobertura, focando muitas vezes do desempenho de uma figura pública, algo que não é de interesse público. Então, a gente vê isso na fala dele, mas palavras que trazem verdades que precisam ser refletidas, inclusive sobre a importância, sobre a relação, né, meio desbalanceada ali, desproporcional de poder que veio por meio dessas emendas, né, que é uma outra forma também de sugar esses recursos públicos e colocar para escanteio o que é de interesse público nessa relação com o Congresso Nacional, mas que é muito complicado mudar isso nesse momento para o governo Lula. Bom, eu só posso recomendar a entrevista mais uma vez, agradecer o espaço da Band News, que nos proporciona fazer jornalismo da forma como a gente tem feito. Muito bem. Rosane Carvalho, muito obrigado pela coluna de hoje, trazendo sempre muita informação para a gente, para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes também. Amanhã tem mais.